Olá! O mercado de fundos imobiliários está num momento bem interessante para dizer o mínimo. A gente fez um levantamento com 13 gigantes do mercado para descobrir quais são os FIIs queridinhos para novembro de 2025. E o mais importante, tem uma grande virada de chave acontecendo na estratégia dos investidores. E é isso que a gente vai entender agora. Bora lá! E para provar que o mercado está aquecido mesmo, olha só esse número. O IFIX, que é tipo o Ibovespa dos fundos imobiliários, simplesmente bateu um novo recorde histórico. Chegou lá nos 3.593 pontos. E isso aqui não é só um número na tela, não. É um sinal claríssimo de otimismo e de que o jogo está virando. E a grande estrela por trás desse otimismo todo são os fundos de tijolo, sabe? Aqueles que investem em imóveis de verdade, como shoppings, galpões e prédios comerciais. Eles estavam meio de lado e agora voltaram com tudo para o centro das atenções. E tem um motivo bem específico para isso. Bom, então vamos ao que interessa, né? A gente mergulhou o fundo nas carteiras recomendadas por 13 das maiores casas de análise, bancos e corretoras do país para trazer os campeões de indicações deste mês. E olha só que curioso, de cara a gente já tem uma surpresa, um empate triplo lá no topo. BTLG11, XPML11 e KNCR11, todos eles com 8 recomendações cada. O mais legal é que eles são de mundos bem diferentes, com estratégias distintas, mas que levaram todos os três para o pódio. Tá, mas o que esses três fundos têm de tão especial, afinal? Por que o mercado está tão de olho neles? Vamos dar um zoom em cada um para entender essa confiança toda dos especialistas. Vamos começar com o BTLG11, o fundo de logística do BTG Pactual. E, gente, isso aqui não é um fundo qualquer, não. É um verdadeiro gigante, um monstro no setor de galpões logísticos, que é uma área que, convenhamos, não para de crescer. E não só eu que estou dizendo isso. Olha o que o pessoal do Itaú BBA falou. Eles destacam a qualidade altíssima da carteira, os imóveis super bem localizados e, claro, a ótima diversificação de inquilinos. Ou seja, não colocam todos os ovos na mesma cesta. É a receita do sucesso, né? Uma combinação que diminui muito o risco. E os números aqui impressionam. Pensa só, um patrimônio de 4,6 bilhões de reais, com 33 imóveis espalhados pelo Brasil todo, mais de 1.300.000 metros quadrados de área para alugar. E qual a mágica? Ele surfa na onda do e-commerce, que precisa cada vez mais desses galpões. E para fechar com chave de ouro, os contratos de aluguel são longos, o que dá aquela segurança e previsibilidade de receita. Agora vamos mudar de setor completamente, saindo da logística e indo para os shoppings com o nosso segundo campeão, o XPML11. Esse fundo deu um salto nas recomendações e agora está lá, coladinho no topo. Isso diz muito sobre a confiança renovada do mercado no varejo físico. E qual é o pulo do gato do XPML11? O foco dele. Ele investe em shoppings de alto padrão, sabe? Aqueles voltados para o público com maior poder aquisitivo, classes A e B. E por que isso é bom? Porque, como o próprio Itaú BBA aponta, esse tipo de ativo tende a passar por crises econômicas com muito mais facilidade. É uma aposta mais defensiva, mais segura. A escala dele também chama atenção. Ele tem participação em 26 grandes shoppings. E olha que interessante, 75% de tudo isso está concentrado na região sudeste, o motor econômico do país. E isso não é coincidência, é pura estratégia de posicionamento geográfico. E para fechar o nosso pódio, a gente tem o KNCR11. Só que aqui, atenção, a história é outra. Enquanto o BTLG11 e o XPML11 são fundos de tijolo, o KNCR11 é um fundo de papel. O que isso quer dizer? Ele não compra um imóvel físico, ele investe em títulos de dívida imobiliária, os famosos CRIs. E por que ele está no topo? Segurança e gestão. O pessoal do Santander destaca exatamente isso. A carteira é super diversificada com 81 CRIs diferentes e tem boas garantias por trás, o que protege o fundo. E para completar, a gestão é muito experiente, o que, nesse mercado, faz toda a diferença. Então, como ele ganha dinheiro? A estratégia é muito esperta. Quase 100% da carteira dele está ligada ao CDI. No cenário de juros altos como que a gente vive, isso é música para os ouvidos dos investidores. Significa dividendos maiores, mais recheados. E a solidez vem dos devedores, que são empresas gigantes como Brookfield, JHSF e MRV. Ok, já vimos os 3 líderes em detalhe. Mas agora, vamos abrir o leque e dar uma olhada na lista completa dos fundos mais recomendados para novembro.
Então, aqui está a lista completa dos queridinhos. Além do nosso trio da liderança, aparecem outros nomes de peso como o BRCO11, também de logística, e o PVBI11, de escritórios corporativos. Mas o que mais salta aos olhos aqui? A dominância dos fundos de tijolo. 6 dos 9 mais recomendados são desse tipo. Isso só confirma aquela tendência que a gente falou lá no comecinho. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Por quê? O que está por trás dessa virada de chave dos analistas? Por que o tijolo virou a bola da vez? E a resposta está toda aqui nessa comparação. Pensa assim, os fundos de tijolo buscam a valorização do imóvel, e eles brilham quando os juros caem. Já os fundos de papel são focados na renda, no dividendo mensal. Eles se dão super bem quando os juros estão lá em cima. São como 2 jogadores diferentes no mesmo time, cada um bom para uma fase do jogo. E aqui está o pulo do gato. O mercado financeiro é mestre em antecipação. A grande aposta é que o Banco Central vai começar a cortar a taxa Selic lá no comecinho de 2026. E o que acontece quando os juros caem? Os imóveis tendem a se valorizar. Então o que o investidor esperto faz? Se posiciona agora nos fundos de tijolo para pegar essa onda de valorização lá na frente. Bom, depois de tudo isso, qual é o grande recado? O que a gente pode tirar de lição dessa análise toda sobre o momento atual do mercado? A palavra-chave é equilíbrio. A estratégia que os especialistas estão desenhando é ter o melhor dos 2 mundos. Manter fundos de papel, como o KNCR11, para garantir uma renda boa agora, com os juros ainda altos, e, ao mesmo tempo, ir montando posição nos fundos de tijolo, como o BTLG11 e XPML11, já pensando no potencial de crescimento futuro, quando o cenário de juros virar. E tudo isso, claro, nos leva a uma reflexão final. Com o mercado sinalizando tão claramente essa mudança, com um olho no presente e outro lá no futuro, vale a pena pensar, como é que está o posicionamento da própria carteira de investimentos? Ela está preparada para aproveitar as oportunidades que este novo cenário pode trazer? Fica aí a reflexão.